Queridas, queridês, queridos, eu sou o Vincent Filari e eu vou falar da trilha da novela O Rebu. Antes você já sabe o que eu vou pedir, me dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. O Rebu foi uma novela escrita pelo Braulio Pedroso em 1974 e que está de volta no projeto Fragmentos da Globoplay. Infelizmente só restaram o capítulo 1 e o capítulo 92. Essa novela trouxe propostas muito originais para a nossa teledramaturgia. Os 112 capítulos se concentravam em uma única noite e na manhã do dia seguinte. À noite, nós víamos uma festa na casa do banqueiro Konrad Mahler, papel de Ziembinski. Era um jantar de recepção para a princesa italiana Olimpia Boccopani, papel da Marília Branco. Acontecia um crime na festa e ao longo da novela nós tínhamos que descobrir quem morreu, quem matou e por quê. O Rebu alternava 3 tempos de ação: a noite da festa, a manhã do dia seguinte em que o crime era investigado, e o terceiro tempo era o passado de cada convidado, passado que explicava o que cada pessoa estava fazendo ali e qual era o seu real interesse em estar naquela festa. Na verdade, mais do que uma novela policial, ou suspense, ou thriller, o Rebu foi um drama psicológico. O ritmo da novela era muito mais interior que exterior. Não havia grandes acontecimentos. O que havia era a exposição aprofundada da psique de cada personagem. O olhar do autor sobre o universo dos ricos sempre teve uma mistura de desprezo e fascínio. Ao mesmo tempo em que ele abomina e critica essas pessoas fúteis e egoístas, ele também entende que esse mundo de luxo, ostentação e conforto é fascinante a ponto de as pessoas quererem fazer parte dele. Essa ambivalência está presente em todas as obras do autor, mas em minha opinião o Rebu é a sua obra-prima, porque aqui ele conseguiu sair da caricatura e se aprofundar na psicologia de cada personagem. O crítico Arthur da Távola escreveu brilhantemente sobre isso na sua coluna do jornal O Globo de 7 de abril de 1975. Em vez de colocar os problemas como necessariamente decorrentes da posição social de cada indivíduo, nessa novela o autor traz uma interpretação não apenas do social, mas também do individual. Assim, ele trazia à luz a questões e abordagens bem mais modernas, bem mais de acordo com o que nós havíamos visto, por exemplo, nas obras do Heidegger, do Freud, do Jung. Lembrando que, como eu já disse em algum vídeo anterior, o assunto número 1 da nossa teledramaturgia sempre foi o tema da mobilidade social, a luta de classes, o pobre que quer ficar rico e o rico que não quer ficar pobre. Então, na década de 70, nós tínhamos autores como o Dias Gomes e o Braulio que tinham esse olhar mais satírico, mais burlesco sobre a questão da luta de classes, enquanto outros autores, como Lauro César Muniz e o Jorge Andrade, eles traziam um olhar mais realista, mais dramático, valorizando a psicologia dos personagens. Em O Rebu é como se o Braulio encontrasse o melhor dos dois estilos e os fundisse, criando assim algo realmente novo e original. Talvez em consequência dessa mudança de olhar, desse novo estilo involuntariamente criado, muitos personagens no final da história encontraram uma saída, encontraram uma solução para suas vidas. Para um pessimista crônico como o Braulio, isso foi uma mudança e tanto. Então nós temos como protagonista o Konrad Mahler, um homem que chegou no Brasil com seus 20 e poucos anos depois de cometer um crime na sua terra natal, na Europa. Ele se tornou um banqueiro, um dos homens mais ricos do país, só que ele é um homem profundamente solitário e essa solidão o faz sofrer. Então ele mantém em sua casa o jovem Cauê, papel de Busa Ferraz. Ele promete deixar toda a sua fortuna para o Cauê com a condição de que o Cauê não o abandone. Temos aqui de cara uma grande polêmica. No texto da novela, esquadrinhado pela censura da época, o Cauê era apenas um afilhado, um filho adotivo do Mahler. Mas as atitudes, os comportamentos, as entrelinhas eram as de um casal. O Cauê, que desprezava o Mahler, se sujeitava ali a ser uma espécie de sugar baby por causa da herança prometida.
Só que o Cauê estava apaixonado pela Silvia, papel da Beth Mendes. Era uma jovem cínica, filha de uma família rica e falida, e ela sabia da ligação do Cauê com o Mahler e botava o rapaz contra a parede. O Mahler também sabia da paixão do Cauê pela Silvia, e ele exigia que o Cauê a deixasse. A alegação presente no texto era a de que o Mahler não queria ver o seu afilhado envolvido com uma moça leviana. Mas no primeiro capítulo, o Mahler e o Cauê chegam a se pegar na porrada por causa disso. Trata-se evidentemente de uma briga de amantes. É o cliente com ciúme do Michê e o Michê socando o cliente. É uma cena de peça de Plínio Marcos, nunca uma briga de pai e filho. Em torno desse triângulo amoroso gay, e se eu não me engano, e por favor me corrijam se eu estiver enganado, e olha que o Rebu já tem 50 anos de sua exibição, mas eu acho que foi a única vez que nós tivemos uma novela protagonizada por um triângulo amoroso gay. Bom, o fato é que em torno desse triângulo amoroso havia os convidados da festa. Temos o também banqueiro Carlos Braga, papel de José Lilgoy, que disputa com Mahler a concorrência de um banco, e a esposa do Braga, a fútil Lídia, papel de Arlete Salles, o industrial Laio Martins, papel de Carlos Vereza, e sua esposa Helena, papel de Maria Cláudia. O Laio foi à festa para propor um negócio ao Mahler, só que ele é um homem doente, esquizofrênico, prestes a ter a sua grande crise. E a Helena está cansada desse marido instável e ela deseja se separar dele. Temos o Kiko, papel de Rodrigo Santiago, que é amigo do Cauê. É outro sugar baby, só que hétero. Ele explora a amante, que é uma mulher rica e mais velha, a viúva Lupe Garcês, papel de Teresa Raquel. O Kiko tem um envolvimento com a Helena, mas ao longo da novela a Helena percebe que abandonar o marido para se unir a esse parasita não vai melhorar em nada a vida dela. O Laio, por sua vez, é apaixonado pela Lídia, a esposa do banqueiro Braga. E a Lupe Garcês, que é uma socialite muito excêntrica, adora escolas de samba, ela teve um caso com um passista da escola, o Astorige, papel do Haroldo de Oliveira. Só que, passado o carnaval, a Lupe mandou o Astorige passear. Então o Astorige consegue se empregar como garçom do buffet da festa para se reaproximar da Lupe. Ele ainda é apaixonado, aliás, obcecado por ela. Temos aí uma trama que aborda não apenas a questão social, mas também racial. E outro personagem muito representativo é o craque de futebol Dida, papel do Wilson Pontes Eloy. É o único convidado preto da festa, sempre visto pelos demais como um destaque exótico. Tanto que o Dida tem um envolvimento com a princesa Olímpia durante a festa, mas é claro que, acabada a festa, a princesa o dispensa. Temos ainda o cirurgião plástico das ricas e famosas, o Dr. Davi Menezes, papel do Felipe Wagner, e sua esposa Roberta, papel da Regina Viana. Uma das mais importantes clientes do Dr. Davi é a solitária e carente socialite Maria Angélica, a Bubu, papel da Yara Cortes. Durante a festa, a Maria Angélica se interessa pelo boneco, papel do Lima Duarte. Quem é o boneco? É um ladrão que assalta uma casa e rouba o convite para a festa. Então ele vai para essa festa como se ele fosse o dono da casa que ele assaltou, com o intuito de roubar todas as joias que ele puder. A certa altura, o Mahler surpreende o boneco tentando roubá-lo. O boneco pede perdão, se abre, conta para o Mahler a sua triste história, a sua luta para sustentar a mulher e os 2 filhos. O Mahler, que até então parecia ser um homem muito frio, aparentemente se comove e promete ajudar o boneco. Temos, por fim, entre os convidados, o advogado do Mahler, o Álvaro Rezende, papel do Mauro Mendonça, e a sua esposa Glorinha, papel da Isabel Ribeiro. A Glorinha está sofrendo porque ela sabe que o Álvaro pretende se separar dela porque ele está perdidamente apaixonado pela Silvia. Bom, peças expostas no tabuleiro, vamos ao jogo. Quando a novela começa, vemos um corpo boiando na piscina. Um corpo aparentemente masculino, cabelos curtos, terno e gravata. É um começo que claramente remete ao filme Crepúsculo dos Deuses. A certa altura é revelado que o corpo é da Silvia, ela que foi assassinada.
Em relação aos cabelos curtos, tá tudo certo, mas e a roupa masculina? A explicação é que a certa altura da festa as mulheres decidiram brincar de se vestir de homens. A partir da revelação de que a Sílvia foi assassinada, os conflitos se acentuam. O grande interessado em acusar o Mahler é o Braga, para impedir o Mahler de vencer a concorrência do banco que ele, Braga, também estava disputando. E que motivo o Mahler teria para matar a Sílvia? É óbvio, o envolvimento dela com o Cauê, que era o rapaz que o Mahler amava, como amante ou como afilhado, mas amava. No final da novela, o Laio declara o seu amor para a Lídia, enlouquece e é internado em hospício. A Lídia se separa do Braga e, compadecida, ela acompanha o Laio até o hospício, junto da Helena. Também se separam o Álvaro e a Glorinha. E temos aí a sugestão de mais um casal homossexual. A Roberta, que ao longo da novela se compadeceu do drama da Glorinha e se tornou sua grande amiga, termina fazendo com ela uma viagem. Viagem de amigas? Fica a forte sugestão de que um laço mais forte passou a unir a Roberta e a Glorinha. Quem entendeu, entendeu. Mas quem matou a Sílvia? Foi mesmo o Mahler. Não só por causa do Cauê, mas porque a Sílvia possuía documentos que comprovavam o envolvimento do Mahler na negociata do banco em concorrência. A Sílvia tentou chantageá-lo, ele a empurrou e foi na queda que ela bateu a cabeça e morreu. Só depois, no momento em que estavam todos dentro da casa, é que o corpo foi colocado na piscina. Quem assume o crime e vai preso por ele é o boneco. Afinal, o Mahler não era assim tão bonzinho de ajudar desinteressadamente aquele marginal. Ele sabia muito bem o que pretendia quando se dispôs a dar toda a assistência financeira à família do boneco. Boneco, Astorige, Dida. Como é comum na obra do autor, no final os pobres e os de origem humilde são usados pelos ricos e descartados. Mas a observação do individual sobre o social triunfa na resolução da história principal. Resolvido o inquérito sobre a morte da Sílvia, o Mahler chama o Cauê e mostra o testamento no qual o Cauê é o único beneficiário. Só que o Cauê, enlouquecido após a morte da Sílvia e, portanto, indiferente àquele testamento, ele vai até a piscina, ele mergulha e ele tem uma alucinação na qual ele encontra a Sílvia no fundo da piscina. Quando o Mahler vai até a piscina, o corpo do Cauê emerge, afogado. O rapaz pobre, oprimido pela incapacidade de escolher seus desejos livre das pressões sociais, encontra a libertação na própria morte. Enquanto o homem rico, o dono do mundo e das vidas ao seu redor, termina impiedosamente só e imerso na mais opressiva das liberdades. A crítica social estava muito bem representada na abertura da novela, que mostrava ilustrações dos personagens na festa em traços grotescos. E a trilha musical foi encomendada por Daniel Filho para a dupla Raul Seixas e Paulo Coelho, cuja obra era fortemente caracterizada por uma visão contracultural. Na época, o Raul vinha do grande sucesso conquistado pelo álbum Guita. E foi o produtor do Guita, o Marco Mazzola, quem produziu as duas faixas que o Raul gravou para essa trilha, como Vovó Já Dizia e Um Som para Laio. A Philips, posteriormente, lançou em um compacto simples as duas faixas gravadas para a trilha de O Rebu. Foi a condição da Philips para liberar o Raul Seixas para essa trilha. As demais faixas do disco da novela tiveram arranjo de Guto Graçamelo. O álbum vendeu apenas 7.000 cópias, o que faz dele uma raridade, disputada não apenas pelos colecionadores de disco de novela, mas também pelos fãs do Raul Seixas, porque nós temos aqui 3 músicas gravadas pelo Raul e mais 8 compostas pelo Raul com o Paulo Coelho. O Mazzola contou em entrevista para o Teletema, livro escrito por mim e por Guilherme Bryan, que ele recebeu a sinopse da novela e sentou com o Raul Seixas e o Paulo Coelho para ver, entre as músicas que eles já tinham, o que servia para a novela. Na época, tanto o Raul quanto o Paulo já vinham sendo muito observados pela censura em tudo que eles faziam. Então a letra original de Como Vovó Já Dizia teve que ser alterada rapidamente para que pudesse entrar na novela. No caso da música gospel,
Se a gente analisa a letra original da canção, que foi feita pelo Paulo Coelho, a gente não vai encontrar nenhuma crítica direta ao sistema político da época. Mas os artistas com mais visibilidade tinham medo. Raul, Chico Buarque, porque naquela época qualquer coisa podia virar motivo. Às vezes, eles enviavam duas letras de uma mesma canção. Para a música gospel, por exemplo, foram feitas duas letras. Aí os censores, para não vetarem as duas versões, liberavam uma, que foi a que a Sônia Santos gravou para essa trilha. Como vovó já dizia, não, essa foi vetada mesmo. Aí os versos tiveram que ser trocados. Então a música era: quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem papel dá recado pelo muro. Quem não tem presente se conforma com o futuro. E assim ficou. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem visão bate a cara contra o muro. Vamos combinar que foi uma troca de 6 por meia dúzia, porque a crítica social e política está inteirinha nas duas versões. No caso de gospel, a nova letra levou a música a ganhar outro título. Por quê? Por que que o sol nasceu de novo e não amanheceu? Por que que Deus criou o homem e não se arrependeu? Por que que a crença no futuro é fatal e a serpente simboliza o mal? Por que que tudo que é bonito está trancado no museu? Porém, apesar de sua proibição, o Raul Seixas gravou com voz e violão uma fita com a versão original dessa música. Assim, em 2009, 20 anos após a morte do Raul Seixas e 35 anos depois do lançamento dessa trilha, o Mazola trouxe à tona essa fita. A versão original, remasterizada, teve de volta o seu título original e tornou a ser tema de novela, no caso da novela Viver a Vida. Por que que o sol nasceu de novo e não amanheceu? Por que que tanta honestidade no espaço se perdeu? Por que que Cristo não desceu lá do céu e o veneno só tem gosto de mel? Por que que a água não matou a sede de quem bebeu? O hit do álbum foi Como Vovó Já Dizia, que se tornou uma das mais representativas do repertório do Raul. É uma música que fala sobre uma adaptação forçada ao sistema, né? Quem não tem colírio usa óculos escuros. Outras faixas que abordam essa questão e que podem ter sido temas dos personagens mais atrevidos e arrojados, como o Kiko e a Sílvia, são o samba rock Murungando, gravado por Betinho, e o rock swingado Se o Rádio Não Toca, gravado por Fábio, cantor paraguaio radicado no Brasil. Diz a letra de Murungando: levanta a cabeça, rapaz, não tem outra coisa a dizer, que eu sou mais eu que você. E diz a letra de Se o Rádio Não Toca: se o rádio não toca aquela música que você quer ouvir, não procure dançar ao som daquela antiga valsa. É muito simples, é só mudar de estação, é só girar o botão. A interpretação é fácil. O rádio é tudo aquilo que toca na vida da gente. Sociedade, família, trabalho, estado, religião. Ninguém é obrigado, nem deveria se obrigar, a se sujeitar a padrões pré-estabelecidos. É só mudar de estação. Aliás, em 1994, o Mazola produziu e lançou um álbum póstumo do Raul Seixas, e nesse álbum o Raul canta Se o Rádio Não Toca. Também na voz do Raul ouvimos Um Som para Laio, rock que foi gravado para esta trilha, e a canção Água Viva, extraída do álbum Guita. A letra de Um Som para Laio, lembrando que o Laio sofria de esquizofrenia, diz: na minha cabeça uma guitarra toca sem parar. Trago um par de fones nos ouvidos para não lhe escutar. Já a letra de Água Viva fala da importância da sabedoria e da busca interior, mesmo quando confrontados com a escuridão que pode estar tanto fora quanto dentro de nós. Apesar da letra filosófica, é possível que ela tenha sido pensada para essa trilha por causa da atmosfera romântica da melodia. Pode ter sido o tema do Cauê e da Sílvia. Entre as demais músicas compostas por Raul Seixas e Paulo Coelho, temos o samba-canção Planos de Papel, gravada por ninguém menos que Alcione, que na época era uma cantora da noite e ainda não tinha nenhum álbum lançado. Diz a letra:
Deus, eu passo 7 dias úteis, traçando 9 dias fúteis, fazendo planos de papel em quartos cinzas de aluguel. Sim, o que me importa nesse instante é esse não importar constante. É esse sorriso que eu guardei nessa gaveta a qual eu fechei para eu dormir. Pela letra e pela interpretação langorosa da Alcione, essa música deve ter sido tema de alguma dama da sociedade infeliz e entediada. Maria Angélica, Lupe, Glorinha, Helena. Depois, em 78, o Raul Seixas também gravou essa música, mas aqui entre nós eu gosto mais dessa gravação da Alcione. O samba Vida à Prestação foi gravado pelo conjunto vocal da gravadora Som Livre, o Trama. Acorda cedo, café na mesa, toma seu carro e seu avião, e vai pagando durante o dia o preço da civilização. Com dinheiro compra alegria e se vende a prestação. A vida exige 2 pés no chão. Será que era o tema do Banqueiro Braga? E ainda 3 temas instrumentais. A melancólica Catherine, tema do Conrad Mahler, o jazz funk Senha, tema cômico que ilustrava o chefe dos seguranças da princesa, o Morel, papel do Ivan Seta, e o chefe dos garçons, o Fininho, papel do Lajar Musuris, que colaborava de modo bem atrapalhado com o segurança, e o feliniano tema de abertura, a valsa O Rebu, que contém uma instrumentação da orquestra da gravadora Som Livre que remete a uma apresentação circense, enfatizando assim o que havia de mais burlesco nas caricaturas apresentadas na abertura. E 3 músicas concluem a trilha. O instrumental Tema Dançante, de Roberto Menescal, gravado pela Orquestra Som Livre, Salve a Mocidade, hino composto por Luiz Reis em homenagem à Mocidade Independente de Padre Miguel. Essa música fez um grande sucesso na gravação da Elza Soares, que está aqui presente nessa trilha, e na novela ela ilustrou as cenas em que a Lupe Garcês surgia como destaque da escola de samba, e Trambique, de João Roberto Kelly, músico carioca que, assim como o Luiz Reis e a Elza Soares, se destacou como um dos expoentes do sambalanço. Na novela, Trambique serviu de tema para o boneco. Eu nasci no morro, sou preto, sou pobre, mas sou gente. Eu não tive estudo, mas a vida me deu de presente uma nega que me chama de amor, que me faz carinho e cafuné. Por ela dou 1000 trambiques, mas no meu barraco não falta o filé. Na capa do LP, o crédito de interpretação dessa faixa é capciosamente atribuído a Raulzito, meio que dando a entender que quem gravou essa faixa foi o Raul Seixas. Com o relançamento do álbum em CD em 2006, o crédito da faixa foi corrigido e atribuído ao João Roberto Kelly. E agora vamos falar da trilha internacional, que vendeu 38 mil cópias e não trouxe nenhum sucesso radiofônico, algo incomum para as trilhas internacionais de novelas da Globo. Esse disco traz várias canções românticas, como por exemplo o tema da Sílvia, a soul music Make It Easy on Yourself, canção de Burt Bacharach e Hal David, gravada pelo Oscar Toney Jr. O tema do Cauê é You Are a Song, canção de Jim Weatherly. Temos ainda a valsa Le Premier Pas, do ator e músico francês Claude Michel Schomberg, Sweet Was My Rose, do conjunto inglês Velvet Glove, bem sucedida nas rádios europeias, Anima Mia, do conjunto italiano de música pop I Cugini di Campagna, I Wanted You, da banda de rock inglesa Hudson Ford, Goodbye Is Just Another Word, do cantor de folk e country music Lobo, e The Trouble with Hello is Goodbye. O problema do olá é o adeus. Essa música foi gravada por Sérgio Mendes, músico carioca de jazz e bossa nova que se mudou para os Estados Unidos em 64 e se tornou um dos músicos brasileiros mais celebrados no exterior. Mendes gravou a música com seu conjunto Brasil 66, com participação vocal da cantora Bonnie Balden. Ouvimos ainda o divertidíssimo e debochado rock The Beach Is Back, de Elton John.
De que beat essa música deve ter sido o tema na novela, hein? Vou confessar para vocês que eu tentei pegar The Beat Is Back para ser o tema da Bárbara Ellen em Sangue Bom, mas infelizmente nós não conseguimos os direitos. O soul dançante Sticks and Stones, de Moon Williams, o Ragtime Swanee, gravado originalmente em 1920 pelo grande ator, músico e comediante Al Jolson, aqui em uma gravação nacional creditada a Al Morrison, Party Freaks, jazz funk do Conjunto Miami, que meio que anunciava a onda disco que estava por vir, e que aqui no Brasil foi reintitulada como Meloda Noturna. Working in the Hacienda, canção sem letra do conjunto pop italiano Daniel Santa Cruz Ensemble, que ilustrou as cenas do Conrad Mahler, e concluindo a seleção, o curiosíssimo samba Bird of Beauty, que o Stevie Wonder gravou em homenagem ao Brasil, com direito a um versinho que ele canta em português. Tudo bem, você deve descansar a sua mente. Não importa o que vai acontecer daqui para frente. Vai cantar a alegria que sacode de repente. O seu coração assim tão feliz já vai cantar Carnaval. Mas e aí, você viu essa novela? Você gostou? Você teve esse disco aqui? Olha que esse aqui é raridade, hein? E você se lembra que música era tema de qual personagem? Se você se lembrar, conta aqui pra mim nos comentários, tá? Um beijão!